Então, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite, dando início aqui nesse projeto que todos nós acreditamos que será muito profícuo para todos nós. Então, vamos falar aqui de um assunto bem legal, que é a história da cirurgia. Deixa eu ver se eu consigo passar para aí. Então, conhecer um pouco da história é exatamente para nós termos os alicerces, os fundamentos para construir um futuro ainda melhor, né? Mais brilhante, sem cometer os erros do passado. E quando nós estamos falando em cirurgia, dentro dessa especialidade médica, isso é o número aí de 2018 da Organização Mundial de Saúde, que mostra um número total de cirurgias, aproximadamente 100 milhões de cirurgias por ano aí relacionadas a traumas e tumores, ou seja, são cirurgias essenciais, né? E com um grande problema aí de acesso da população ao tratamento cirúrgico, porque aproximadamente um terço da população realiza 75% dos procedimentos cirúrgicos, e aqui tendo uma grande diferença socioeconômica, né? E todos já conhecem esse programa da Organização Mundial de Saúde também, que fala sobre cirurgias seguras, hein? Nós trabalhamos, né? Nós estamos na época da Olimpíada, isso é um esporte de risco. E veja que com um quarto dos pacientes sofre alguma complicação, em trabalhos até 5% de mortalidade. E o que chama atenção aqui para a gente, que apesar de tudo isso que nós vamos ver que já foi desenvolvido na cirurgia, a grande maioria dos problemas que acontecem, eles poderiam ser evitados até em metade dos casos. Então, começando a nossa atividade, né, o trabalho do cirurgião é exatamente dentro da determinação da palavra, né, aquele que trabalha com o emprego das suas mãos, a habilidade manual, por isso que a formação é tão importante. E que nós vamos passear justamente nessa evolução aqui, desses pontos, que foram desafios anatômicos, os aspectos técnicos, com o cirurgião dos reis, o Ambrósio Paré, um pouco da explicação do que era a fisiopatologia, de uma doença que era conhecida como pós-operatório, o grande avanço que nós tivemos da anestesia, o combate do inimigo invisível da infecção e, por último, o aspecto da formação do cirurgião, que veja que isso é tão constante que a esse ano mesmo já está ocorrendo uma mudança na formação da cirurgia geral nas suas matrizes de competência. Acompanhando a cirurgia, ela surge com a medicina. Então, os primeiros arquivos, né, rupestres que nós temos aí da humanidade, em torno de 40 mil anos, que mostra que o atendimento nessa época era um atendimento mesmo de eventos relacionados à atividade cotidiana, a caça, os acidentes, o traumatismo. Né? Então, por isso que nós vemos esse fêmur, então, que data de aproximadamente 15 mil anos, esse fêmur teve essa fratura, ele precisou do auxílio de alguém para ele poder, esse paciente, ele ser atendido de maneira adequada. E aqui já mostra o aspecto da interação da comunidade, né, do formação do Homo sapiens dentro da comunidade. Seguia um aspecto também muito religioso, com as trepanações aqui em torno de 8.500 anos antes de Cristo, e que isso tinha ainda relacionado à falta de entendimento do que era a doença, claro. Né? Essa é uma formação rochosa que fica na Inglaterra, Stonehenge, que mostra que esse aqui era o grande hospital, o complexo hospitalar da época, né? Que uma das teorias da sua construção. Isso aqui data de aproximadamente 2.000 a 1.500 anos. O interessante dessa construção é que ela perdurou por aproximadamente 3 séculos e que mostra que já tinha o xamanismo, né? Essa associação entre o aspecto sobrenatural e a cura das doenças e a intervenção de alguém especializado naquele tratamento. Já em 1700, nós conhecemos através desse monolito aqui, né? O Código de Hammurabi, mostrando que era uma atividade, apesar de especializada, era uma atividade muito perigosa, né? Porque vivíamos sobre a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Então, qualquer erro aqui era realmente fatal. Com a descoberta do papiro cirúrgico, mostra que ainda nessa evolução aqui egípcia da medicina, que nós vamos nos focalizar dentro da evolução greco-romana, não que as outras evoluções não tivessem importância,
mas que esse papiro ele fala exatamente sobre a atividade do médico cirurgião com acidentes. Ele descreve 48 casos de acidentados, de violência, um atendimento de urgência. Não existia aquele aspecto do tratamento eletivo. Dentro da cultura egípcia, foram construídos ferramentas, né, aqui em torno do cuidado com o corpo para o embalsamamento e a mumificação para a sua passagem e aproveitamento na vida anterior do próprio corpo, e isso nós vemos nas próprias pirâmides. Então existiam equipes, isso aqui foi uma grande evolução também dentro da anatomia, para poder ocorrer uma preservação de maneira adequada, ter o estudo da anatomia desses pacientes aqui que eram tratados até a sua morte, claro. Dentro desse pulo, você vê que nós estamos fazendo um pulo aqui de quase 15 séculos, que começa realmente o primeiro pilar da nossa atividade. E que a transformação ocorre realmente com Andrés Vessalio em torno de 1543. Antes disso, Cláudio Galeno, um cirurgião greco-romano, né, em torno aí desde quase 200 a.C., ele fez um estudo anatômico muito importante, oriundo dessa cultura ainda hipocrática, que o cirurgião ele não era ainda uma atividade que não só reconhecida, mas também uma atividade que não era tido como a atividade médica, era atividade clínica, e você cortar o corpo, adentrar a cavidade do corpo, aquilo dali era quase como uma, não é uma heresia, mas uma aberração, porque procurava nessa fase aqui da medicina um entendimento ainda que inicial das causas da doença. Isso é muito importante, que veja que um dos aforismos de Hipócrates, ele dizia que ele não cortaria por dinheiro nenhum, né? Mesmo em caso de cálculos, né? Que era o cálculo da bexiga, que a doença que era muito bem descrita. Essa é uma descrição clássica do livro de Hipócrates, que mostra um caso de apendicite aguda e que mostra a evolução fatal do paciente em questão. Então era conhecido como a doença do lado direito do abdômen. Então essa é uma evolução clássica descrita desde essa época. Interessante que, mais uma vez, volta que a atividade relacionada às fraturas, as atividades ortopédicas eram muito bem descritas, e a forma como isso era passado, né, através de estilogravuras. Então, até esta fase, nós estávamos numa fase o quê? De uma evolução do médico por dentro de um aspecto ético, de uma evolução honesta da moléstia. Ele descreveu ao máximo o que estava acontecendo com o paciente, não só em termos da sua dieta, tudo, mas também em termos da doença. E que era como se fosse ajudar a natureza dentro da teoria dos humores. Com isso, Cláudio Galeno, observando, ele secando muitos animais, em especial porcos, ele descreve um livro, que é o Opera Homini, e o seu trabalho, junto à assistência de gladiadores, leva a sua obra pelos próximos 15 séculos, praticamente. Então é uma obra que precisa ser respeitada, apesar, claro, dos seus equívocos históricos, nós podemos dizer agora. Então não existiam teatros de anatomia, então a anatomia era aprendida pela mera observação, e a partir disso ele faz uma descrição, olha, isso aqui era como se fosse a teoria que ele acreditava como se fosse um princípio da homeostase, com os humores, e a partir disso ele já crava algumas sentenças, como essa, que é tão possível ao médico que não conhece a anatomia trabalhar no corpo humano sem erro, quanto ao cego esculpir uma imagem perfeita no mar. Né? Ele já entendia essa necessidade, por isso que o seu trabalho, apesar de uma aula de anatomia na época, como era, assim como de medicina, um aspecto de observação com os discípulos e o mestre ali, uma coisa muito relacionada à passagem como se fosse um grupo de filósofos. Um mosaico aqui romano de 100, já aqui na era cristã, que mostra a atividade, essa atividade de recreação, e isso oportunizou, que essa era a atividade de Galeno, isso oportunizou um conhecimento quase que em vivo da anatomia. E ele, com a sua perspicácia, tanto é que a sua obra perdurou, ele conseguiu, através desses teatros, né, de
eram festas de gladiadores. Isso aqui é do filme Gladiador, que mostra essa característica. Além de tratar, ele teve a oportunidade de ver os segredos do corpo humano. Isso retratado, né, nos murais da época, claro, mostrando a sua descrição, e em escavações a gente pode ver aqui que já uma descrição da casa do cirurgião, como eram os instrumentos cirúrgicos da época. Então veja que eram instrumentos que eram artesanais e eram pensados e produzidos pelo próprio cirurgião. Interessante que mesmo nessa casa aqui foi encontrada essa descrição, né? Que um cirurgião, com aquele que quisesse ser um cirurgião, né? Um cirurgião deve ser jovem, ou pelo menos achar mais jovem do que velho, com a mão forte e segura, que não trema, né? Esteja disposto a utilizar a mão esquerda, a habilidade cirúrgica. Isso é muito interessante, que a gente vê isso até hoje, né? Essa característica. Porém, sem pressionar com gritos, porque nós não estamos aqui na época da anestesia. E não sinta a necessidade de ir demasiado longe ou cortar menos do que necessário. Isso são alertas que nós podemos utilizar até hoje. Até essa bula papal, de aproximadamente 1200, que é uma bula chamada Detestante Fidelitatis, que ocorreu por conta das batalhas entre a França e a Inglaterra, e o rei foi mandado esquartejado para a França, ficou proibido a dissecção de cadáveres. Então, o escopo religioso está gravado aqui em Licenças 5:23. Contudo, isso oportunizou que esta obra de Galeno, que era justamente utilizada através da dissecção de animais, ela perdurasse com os seus erros. E isso, por um lado, ajudou a preservar essa obra e, a partir dela, ela servir como um dogma, assim como muitos dogmas anatômicos errados foram passados para muitas gerações de médicos. Então, nesta fase, nós ainda estamos numa fase não de um total escuro da anatomia, mas nós estamos numa fase ainda de aprendizado de dissecção. No século XIII ocorre aqui o Papa Inocêncio, ele proíbe, né, os monges de realizar a cirurgia, dificultando ainda mais a atividade cirúrgica. E somente em 1318 que ocorre, através da fundação da Universidade de Bolonha, na Itália, que ocorre a liberação das dissecções em estudos anatômicos. E a partir disso ocorre o Renascimento. Esse era o Atlas da época, esse era o Atlas anatômico da época. Então, a partir disso, e vindo o Renascimento, aos 28 anos surge uma pessoa brilhante, Andreas Vesalius, com uma ótima formação e que, com um grande apoio da sua família, produziu uma obra que é tida como uma das 10 maiores obras dentro da história da medicina, que é o seu livro De Unum Manis Corporis Fabrica, que tem um aspecto da sua xilogravura, que é justamente associar o texto, a descrição do texto com a imagem. E essa aqui é como se fosse ele dando uma puxada de orelha em Galeno, dizendo que ele não descreve nada que ele não tenha observado pelo menos 2 vezes, porque essa passagem de conhecimento sem ser visto no cadáver foi o que ocorreu a maior parte dos equívocos relacionados à anatomia. E esse amor pela anatomia começou através dessa montagem desse esqueleto, que é conhecido como esqueleto de Louvain, que ainda está na Universidade de Louvain, e ele encontrou, provavelmente era um criminoso, encontrou ao longo de uma estrada, e ele fez a reconstrução desse esqueleto. Não só a sua obra, mas a forma de ensinar, o paradigma de didática de Andreas Vesalius, porque ele dissecava o cadáver ao mesmo tempo, ele apontava a estrutura que ele dissecava e ele descrevia, enquanto que antes o estudo da anatomia era feito por um professor que ficava na cátedra, e é por isso que vem o nome de cátedra, ficava distante do cadáver, existia um dissecador, geralmente era um açougueiro, né, uma pessoa afeita a tratar com animais, e ficava um outro apontando as coisas. Então veja que o ensino era muito complicado. E ele
colocou ali o corpo humano no centro da aula. Então, ele dissecava, demonstrava, e a partir disso, a sua escola de formação anatômica deu origem a muitos outros grandes nomes. Então, algumas páginas do livro dele, que é os instrumentos, mais uma vez, que mostra de maneira fantástica essa revolução que ele fez entre colocar a figura e descrever a estrutura, que até então não era assim. Foi uma obra realmente muito... ocorreu um investimento muito grande do aspecto financeiro dele, que ele doou de presente a um rei, e que isso ele transforma aqui, ele abre um grande céu mais aberto e claro para a nossa especialidade. Aqueles que quiserem conhecer um pouco mais do livro no nosso canal, tem uma aula específica sobre a história desse livro, que é justamente em homenagem ao dia 31 de julho, que é o dia do anatomista, que coincide com o dia do cirurgião. Essa descoberta de como o corpo começa a originar as dúvidas de como o corpo funciona. Então, aqui também, William Harvey ele começa a colocar em xeque a teoria dos humores, né, em 1628, descrevendo a circulação sanguínea, aqui ele apresentando ao rei, né, na sua obra, quase uma tese de doutoramento, e com isso ele modifica e explica, aqui ele derruba um dos grandes paradigmas da teoria dos humores, que é como se tivessem poros entre a câmara direita e a câmara esquerda do coração, e ali ocorresse a oxigenação do sangue, e isso cai por terra porque ele não demonstra a presença desses poros e mostra como ocorre a circulação, a pequena e a grande circulação, né? Então ele, com esse trabalho, ele começa a derrubar um pouco a pouco e construir uma nova estrada em conhecimento da fisiologia. É muito interessante que a época que William Harvey ele descreve essa fisiologia, ele nos seus escritos, ele também descreve que foi proporcionalmente à redução dos seus pacientes na sua clínica em atendimento, ou seja, ele foi desacreditado pelos colegas e pelos pacientes. Aqui a gente já passa para a anatomia microscópica, que o desenvolvimento do microscópio, com o holandês Leeuwenhoek, ele oportuniza aqui a teoria dos germes e, a partir disso, uma segunda etapa que nós veremos, que é justamente a cirurgia antisséptica. Então é interessante que esse estudo da anatomia microscópica acaba gerando toda uma transformação também cirúrgica séculos à frente. Esse talvez seja a obra de arte mais conhecida em termos dessa época, que caracteriza essa época, que é a aula de anatomia do Dr. Nicolas Tulp, do Rembrandt, e que tem vários aspectos aqui também dessa obra que depois nós podemos conversar sobre ela. Então, o que fica dessa primeira parte aqui é justamente isso. A anatomia é a razão prévia da medicina e não porque da nossa atividade, porque nós não temos como navegar nessa estrada sem conhecermos os seus caminhos. Então, nesse primeiro momento, a gente confronta o primeiro pilar da anatomia, né, do fundamento histórico. Nós começamos a aprender o que é, onde nós estamos trabalhando. O segundo desafio foi a hemostasia. Até então o cirurgião cortava e precisava cauterizar ali com ferro, em brasa ou então com óleo fervente. Em Ambrósio Paré, nos campos de batalha franceses, ali naquele período das guerras da França ali com a Inglaterra, ele começa a dispor não só da ligadura de vasos, como também da não utilização de óleo fervente, e ele faz um unguento que ele percebe que o resultado é mais específico. Quase 200 anos depois, Louis Petit ele descreve um mecanismo de contenção no momento das amputações, né, que é um garroteamento, e finalmente em 1926 a gente vê o surgimento, através dos trabalhos de Ravenkush na neurocirurgia, o surgimento do eletrocautério. Então a ciência ela não tem como dar realmente saltos, ela vai crescendo passo a passo. Interessante que Ambrósio Paré, ele foi aprendiz de Versalhes, chegou a trabalhar com ele. Isso aqui são algumas das suas grandes feitos, né? Substituiu o óleo fervente por uma mistura que... Isso aqui foi interessante, que em uma batalha, muitos feridos, acabou o óleo fervente, e ele teve essa ideia, e ele percebeu no segundo dia
que os pacientes que ele não usou o óleo fervente, que ele usou a mistura que ele propôs, estavam em melhor evolução. E também nesse tempo era uma coisa muito artesanal. Os instrumentos cirúrgicos eram idealizados e feitos pelo próprio ali cirurgião. Em uma de suas frases aqui, ele diz exatamente isso, né? E por que Ambrósio Paré, além disso tudo, ele conseguiu escrever de maneira bem clara o seu nome na história? Até então, a medicina era passada em latim. E a sua obra, ele faz questão de escrever em francês. E a partir disso, foi fácil não só traduzir, como também popularizar o uso da sua obra em todos os meios, tanto no meio médico, quanto ainda aqui no meio cirúrgico, porque ainda nesse tempo o cirurgião ele não era médico, ele era o barbeiro cirurgião. Ele, do mesmo jeito que ele operava uma hérnia, ele cortava um cabelo. Tá? Então, isso aqui são os exemplos de um museu, né, dos seus instrumentos, né? Então, instrumentos bem ainda numa fase inicial, mas que tinham a sua aplicação, que é muito interessante, que mostra esse aspecto prático da cirurgia, né? Então, como ele vê e ele faz, é quase ele dizendo aqui que ele não tem como aprender com alguém que não esteve junto com ele ali nos campos de batalha. E que ele tratava todos os seus pacientes como se reis fossem. Então, ele era muito cristão, né? Então ele tinha esse comportamento de dizer que ele tratava, mas Deus curava. Somente em 1540, a Companhia dos Cirurgiões, dos Barbeiros Cirurgiões na Inglaterra é criada, e a partir disso começa a ter uma organização da profissão, aqui ainda, já aqui no século XVI, que nem todos, porque onde tem uma atividade profissional que envolva parte de dinheiro, infelizmente isso faz parte da história humana, ocorre charlatanismo. Então aqui começou os princípios de um cronograma de treinamento de um cirurgião. Então precisava acompanhar um barbeiro cirurgião tanto tempo, e a partir daquilo ali determinar quais os procedimentos ele estava apto a fazer. E é por isso que nessa obra aqui de Teilhard de Chardin é muito interessante, que mostra o médico em primeiro plano, né, que é Laennec com o seu estetoscópio examinando um paciente, e que o cirurgião fica aqui num segundo plano, como um plano menos, como se fosse a última tentativa caso não ocorresse a melhora com a medicina convencional. Assim era imaginada a cirurgia pelo seu alto grau de mortalidade associada ao procedimento cirúrgico à época. Com isso, com a criação dos conselhos, começaram a ter realmente as certificações. Aqui mostra como era o teste, né, de um barbeiro cirurgião na Inglaterra, como tinha que ser feito. E interessante, né, que essa frase aqui da época, né, que a gente escuta até hoje dentro dos centros cirúrgicos, né, um coração de leão, mãos de mulher, né, as mãos de dama, não é isso? E olhos de águia. Então, isso é muito interessante, e hoje é impressionante como nós vemos a aceitação da especialidade por parte da mulher, e com grandes feitos dentro da área cirúrgica, com a sua toda a capacidade de organização, a mesma capacidade de treinamento e realização dos procedimentos cirúrgicos. Isso aí não temos dúvida hoje em dia. Fica aqui essas imagens que a gente traz, é justamente esse aspecto do que sempre um líder, né, um cirurgião mais reconhecido, um barbeiro cirurgião, que através da formação dos cirurgiões mais jovens, então ficava quase como um aspecto muito da personificação. O cirurgião, até essa época aqui, ele não passava por dentro de uma faculdade, não era um médico, ele não tinha a mesma formação científica. Isso só vai mudar mais lá na frente, já bem mais próximo aqui da nossa história contemporânea. Tá? Então, não tem dúvida de sempre falando sobre isso, e aqui ainda existia um
um tabu muito grande em relação à dissecção, ao cuidado com os corpos, né? Tem alguns aspectos bem interessantes e típicos da época, que existiam ladrões de corpos, e isso a Inglaterra ela teve que trabalhar em cima disso, de poder organizar como seriam feitos as grandes teatros anatômicos, e a partir daí esse ensinamento de maneira adequada. Então, essa era a vida, era o dia a dia de um cirurgião. O que ele fazia? Ele poderia ser um cirurgião itinerante, que ia de cidade em cidade. Tinha um aspecto importante histórico, era que já existia especialização, existiam os grandes cirurgiões de catarata, os cirurgiões que faziam as hérnias, tinha uns que eram especializados só em extrações dentárias, mas a cirurgia mais efetuada aqui na época em tempo era a flebotomia, que era para fazer a sangria do paciente, por conta de ainda da crença de que com aquele sangramento você melhoraria a saúde do paciente. Interessante que isso que nós temos como se fosse um aforismo hipocrático, isso aqui é o grito de guerra dos barbeiros cirurgiões franceses, né? Curar algumas vezes, aliviar de vez em quando, né? E sempre confortar. Isso aqui é um grito de guerra dos barbeiros cirurgiões franceses, que fica bem caracterizado nessas obras aqui, a necessidade de sempre muitos anestesistas, né, para poder conter o paciente, uma vez que não tinha aqui nenhuma medicação que curasse e aliviasse a dor desse paciente. Todas as vezes que vocês forem hoje em uma barbearia, que vocês olharem essas imagens, né, então o cirurgião ele andava com isso, então ele instalava a tenda dele, colocava, caracterizando que ele estava em atividade, e que era com essas duas cores, né, o vermelho e o branco, muito associada a hospitais de guerra, em que a bandagem com sangue era lavada, e à medida que ela ia secando, flamejando ali, criou como se fosse esse sinal que hoje é utilizado nas barbearias. Mas isso aqui é de origem da nossa profissão histórica, né? Então, isso é o garrote de Jean-Louis Petit, né, em 1730, em que a cirurgia, talvez a maior cirurgia de complexidade à época, aqui ainda no século XVIII, fosse a amputação. Vamos mostrar aqui uma encenação de como era feita essa cirurgia, né? Então, provavelmente um ferimento de guerra, né? A gente vê toda a propedêutica, né? Como que era feito o exame físico, a retirada, né? Imaginava-se que nós estamos vivendo ainda a teoria dos miasmas, né? Então que existia seres que acompanhavam esses objetos, e que a partir disso criava-se a produção de pus que era necessária para a cicatrização. A cirurgia de amputação, nessa época, ela tinha uma mortalidade em torno de 50% a 70%. Era uma cirurgia que precisava ser feita de forma rápida, e eu quero que vocês prestem atenção como era feita a ligadura do vaso. Interessante, né? Esses vasos aqui foi que surgem os primeiros catgutes, que são os fios absorvíveis, e aí curativo, né? Então uma coisa que mostra, nós assistirmos agora essa encenação, mostra como foi duro e quantos pacientes tiveram que passar para nós podermos chegar a uma segurança que nós conseguimos chegar hoje. John Hunter foi um dos grandes idealizadores dessa cirurgia moderna, porque ele tinha um estudo dentro da fisiopatologia da cirurgia, que ele entendia que o paciente era operável, mas ele estava vendo que o paciente morria no pós-operatório, e ele descreve essa resposta endócrino-metabólica como se fosse uma doença em si, até nós podermos descobrir as alterações hormonais e tudo. Ele também de uma família muito abastada, ele conseguiu construir um grande laboratório que hoje é um museu, e ele descreve o que nós conhecemos hoje como o calor, tumor e rubor, que é a descrição da inflamação de maneira bem adequada. Então, Hunter, de suas obras, ele fala isso, né? Se eu tivesse que pôr um homem com talentos adequados no caminho mais direto para se tornar um grande em sua profissão, no caso um cirurgião, eu escolheria um bom anatomista prático e o poria em um grande hospital para cuidar dos enfermos e secar os mortos.
Então, mais uma vez aqui dando a importância da anatomia, né? Harvey Cushing, através do seu longo trabalho na neurocirurgia, ele não tinha como fazer aquele procedimento e queimar com brasa quente ali a região do sistema nervoso central, desenvolve os primeiros bisturi elétricos e a partir disso nós temos a hemostasia de maneira moderna. Então pulamos mais uma fronteira, a hemostasia, chegamos aqui naquela que diria foi o que deu a maior tranquilidade para o cirurgião. O cirurgião já não precisava operar com tanta velocidade. Isso começa através da utilização de um gás, com Horace Wells. Tanto Horace Wells quanto William Morton, eles eram dentistas e eles utilizam gases que no começo é até interessante, Horace Wells, que ele foi muito banalizado porque o que ele utilizava acabava ocasionando um estado de alegria, como se fosse quase um lança-perfume, né? E até esse período, Astley Cooper, né, que descreveu o ligamento de Cooper, ele devemos nos perguntar se, postos em situações similares, optaríamos por submeter à dor e ao perigo que estamos prestes a infligir, ele como cirurgião, né? Então, porque a cirurgia aqui, um caso de uma amputação, né, a cirurgia era uma medida que era coisa extrema e que realmente era quase como uma sentença de morte. Então, uma vez que era o gás hilariante, e por um período a anestesia ela se disseminou de maneira mais recreativa, ou seja, nas festas, né? E somente com Thomas Green Morton, ele fez esse aparelho que, utilizando o éter como anestésico, consegue-se fazer a primeira anestesia com a ressecção de um nódulo na região cervical, em 1846, naquela que seria a Universidade de Harvard. E a partir disso, o cirurgião ele fala: cavalheiros, isso não é uma farsa, é uma frase que aqui muda a história da cirurgia, né? Porque ele consegue operar o paciente e quando o paciente ele acorda, ele não teve dor nenhuma. Aqui é uma foto que eles registraram depois, que é como se fosse uma encenação, mostrando todos aqui, o cirurgião, o anestesista, o Thomas Green Morton e os seus auxiliares aqui, uma foto da época, mas não no momento em que foi feito isso. Só ficou o registro. Então, aqui cai o que Walpole falou antes, que nós deveríamos admitir que a dor e o bisturi dos cirurgiões eram inseparáveis. Então, nesse dia cai esse aforismo aqui de Walpole. Então, nós passamos mais uma fronteira da anestesia e chegamos aqui numa outra fronteira que, por muito tempo, ela prejudicou o desenvolvimento da cirurgia, porque logo nós, como médicos, nós não conhecíamos esses micro-organismos, não sabíamos do que se tratavam, não tinham remédios adequados para fazer o seu tratamento, os antibióticos, tudo. Porque somente em 1865, Louis Pasteur, tratando com problemas de um cuidado tanto com vinho quanto com leite, problemas de agricultura, ele constrói um mecanismo que faz uma desinfecção e a partir daquilo ele vai criando uma teoria relacionada aos micro-organismos. Joseph Lister, ele, atento a isso, ele começa a utilizar o ácido carbólico como anti-infeccioso e até que surge ali no transcorrer da necessidade daqueles que seriam o maior conflito da nossa história, a Grande Guerra, a Primeira e a Segunda Guerra, Alexander Fleming ele produz o primeiro antibiótico e aí realmente nós conseguimos entender o que causava e tínhamos uma ferramenta para fazer o tratamento. Porque ainda nesse período aqui que começa isso tudo, nós estamos diante da teoria dos miasmas, que vem desde a época da Grande Peste, porque acreditava-se que era um problema de humores, quase como uma coisa sobrenatural. E a história de Ignaz Samuel Weiss, que é um obstetra, que ele cuidava de duas enfermarias, um professor, a trágica história dele, que acaba se suicidando, é muito interessante, que ele mostra que ele, infelizmente, a sua descoberta, que era o fato de a sua observação clínica de lavar as mãos, que resguardava a vida dos pacientes parturientes, ele não conseguiu, ele acabou totalmente desacreditado e teve um fim trágico, ele se suicidou
jogando na frente de um trem. Ele chama a atenção, coisa de toda parte surgem perguntas e tudo permanece sem explicação. Então veja a angústia de um médico, né? Tudo era dúvida e dificuldades. Apenas o grande número de mortes era uma realidade indubitável. Então aquilo realmente ele viveu um grande dilema moral ali que ele não conseguiu implantar na sua enfermaria. Luiz Pasteur, através do que nós falamos, os seus estudos, ele começa a teoria dos germes. Com isso, ele, a partir desta dúvida e dessa descoberta, ele começa a tomar medidas de combate a esses aspectos infecciosos. Joseph Lister está atento a isso na Universidade de Glasgow. Ele começa a tomar uma medida. E se nós formos ver, Joseph Lister, ele como nós podemos considerar aqui, porque como a maioria das cirurgias à época eram cirurgias ortopédicas por traumatismo, ele consegue uma mudança na mortalidade dos pacientes. E dentro da enfermaria do Hospital de Glasgow, isso aqui são fotos da época, essa era a enfermaria onde ele atendia, aqui era o local onde era feita a cirurgia, né, onde ele atendia os pacientes. Aqui também mostra como era, e ele dentro das suas anotações, ó, ele não só teve o apoio, como ele conseguiu implementar. Joseph Lister marcou a história da cirurgia pela sua capacidade de liderança e de transformação naquela enfermaria que ele estava atuando, e que depois da implementação do seu mecanismo de jogava o ácido por cima do ferimento cirúrgico, como lavava a mão dos cirurgiões com isso, como limpava os instrumentos. Veja que num prazo aqui de 9 meses ele conseguiu transformar a história da cirurgia, e que ele baixou a mortalidade desses pacientes aqui de 50% para 15% em 1870. Então, isso aqui foi realmente uma grande transformação e que mostra o aspecto de que como uma mente muito bem preparada como a dele para reconhecer aquilo que estava chegando de informação, consegue dar um salto gigantesco para dentro da medicina, né? Robert Koch, aqui em 1882, ele já consegue aperfeiçoar isso tudo, um microbiologista, acaba fazendo a teoria, né, dos germes, que é realmente para cada doença infecciosa existe um germe específico. Acaba com isso. Nós chegamos aqui na Primeira Grande Guerra, e com a guerra ela traz uma revolução cirúrgica, desde que nós estamos vendo aqui os cirurgiões que participaram de grandes conflitos, eles acabam tendo um treinamento muito grande na resolução de problemas e da ideia das suas resoluções. É claro que a gente não quer guerra para ter revolução da medicina, que é só um aspecto histórico. E a partir disso, todo esse sofrimento, né, todo esse sofrimento aqui que a gente consegue absorver, ocorre um aprendizado, e com isso, Alexander Fleming, vendo esses desenvolvimentos de ferimentos ocasionados no campo de batalha, as suas pesquisas com os fungos, ele consegue desenvolver a penicilina, e a partir disso nós ultrapassamos mais uma fronteira, que é exatamente a fronteira da infecção. Chegamos à última fronteira, que é realmente a fronteira da formação. Nessa fase aqui, o médico, ele já começa, o cirurgião, ele já começa a vir da formação de dentro da faculdade, e a partir disso não existe uma residência médica. Theodor Billroth, na Alemanha, e o William Halsted, que aprende com ele e aperfeiçoa isso e leva para os Estados Unidos, ele faz o que nós conhecemos como residência médica, porque o William Halsted, ele aplica essa maneira de formação, uma equipe especializada, currículo próprio, um mecanismo de um médico estar em residência, e a partir daquilo ali ocorrer uma formação com especialistas da área. Isso é replicado em todas as áreas da medicina. Então, aqui a cirurgia, ela, dentro do seu desenvolvimento, ele doou isso para as outras áreas da saúde. Isso já é uma cirurgia na época em que Halsted já fazia. Então nós já tínhamos a teoria dos germes, já tínhamos antibiótico, aqui uma fase inicial, né? E é interessante, aqui eu tirei de uma série que depois eu vou mostrar para vocês,
a gente consegue, esse aqui representa como se fosse Halsted, esses dois são fictícios, né? Mas é o desenvolvimento de um hospital na Nova York do século XIX. E descrevendo um caso de uma apendicite aguda, né? Então, esses grandes anfiteatros anatômicos e cirúrgicos mostram realmente como era, por muito tempo aqui, até o século XIX, como era o procedimento cirúrgico. A gente vê que não tem a utilização de máscaras, não tem a utilização de luvas, a anestesia é feita através ainda daquela anestesia utilizada por Thomas Green Morton, através da nebulização ali do éter, né? Então o paciente ele está certa feita sedado, né? E é claro que isso aqui é uma obra de ficção, mas eu acho interessante que mostra todo a panache que ocorre ao redor do cirurgião, a forma como descreve, né? E que um grande feito aqui, uma cirurgia de apendicite, uma apendicectomia feita que ele descreve aqui como ponto de Thacker, que a gente sabe que não é o ponto de McBurn. Theodor Bürch, o alemão, esse aqui é o que finca as raízes da nossa especialidade dentro da cirurgia do aparelho digestivo, e ele chama a atenção um aspecto ético muito importante, né? Que da formação do que o médico, a sua capacidade de aprender dentro de uma enfermaria com um bom mestre é imprescindível na formação em especial do cirurgião. Apesar de toda a sua expertise, liderança, a gente vê aqui um certo alerta do Theodor Bürch aos seus residentes, o que os aguarda dentro da sua formação, né, que o preito do cirurgião é pequeno, a gratidão dos pacientes é incomum, mas aqueles que sentem o liame, ou seja, o chamado para ser cirurgião, ele encara isso de maneira positiva. Eu achei interessante trazer esse aspecto, porque, afinal de contas, foi Bürch, com toda a sua capacidade de treinamento, e que ele realizou muitas cirurgias experimentais antes de efetuar aquela que transforma a cirurgia gastrointestinal, que foi a primeira gastrectomia. A sua árvore dentro da cirurgia é muito profícua e com grandes outros cirurgiões que continuaram a sua história. Halsted fez um treinamento com ele, e essa é uma descrição que ele faz, né, nos seus livros, nos seus diários de anotação. Isso aqui é o desenho de uma gastrectomia que ele fez. Primeiro ele treinou toda a gastrectomia em cachorros. Ele viu que o cachorro poderia viver sem parte do estômago. A partir disso ele parte com a gastrectomia. Até então, todas as gastrectomias que tinham sido feitas, os pacientes morriam logo nos primeiros dias ou nas primeiras horas. Ele atende uma paciente com um tumor obstrutivo do antro, um adenocarcinoma, um câncer, e ele opera essa paciente, tem sucesso, dá alta para a paciente falece meses depois com uma carcinomatose. Mas ele consegue, ó, isso aqui é um desenho da peça, né, uma total obstrução, a gente vê aqui como se fosse um alfinete passando por aquilo que o paciente se alimentava. É interessante que ele faz um preparo, como se fosse um preparo nutricional dela antes da cirurgia, todo um aspecto histórico, e que nós vemos aqui todo o seu brilhantismo, né? E toda a sua capacidade de dar aquele passo que nós hoje colhemos esses frutos também, desde a sua gastrectomia, gastroenteroanastomose, com isso chegando finalmente aqui o que nós conhecemos hoje em dia. Halsted crava os seus princípios após trabalhar com ele, né, e dentro da sua formação, que hoje esses princípios são bem estabelecidos do que é uma boa técnica cirúrgica, e mostra aqui, ó, aqui nós entramos que é o chamado século dos cirurgiões. Theodor Kocher, com seus trabalhos com as doenças da tireoide, ele foi ganha o prêmio Nobel, e ele é o primeiro médico a descrever uma doença, propor um tratamento e descrever as complicações desse tratamento. Aqui nós vemos Kocher numa visita ao hospital, onde Halsted trabalha, ensinando aos demais residentes. Então é um aspecto da formação muito interessante, aqui ele sendo laureado pelo prêmio Nobel, foi o primeiro cirurgião a ganhar o prêmio Nobel.
Em seguida, Alexis Carrel, em 1912, com seus trabalhos em transplante, em cultura de tecidos, ligadura de vasos, ele ganha também o Prêmio Nobel de Medicina. E chegamos aqui à última etapa da formação. Estamos chegando à nossa parte final da aula, à nossa reta final, e que eu vou trazer para vocês um pouco das perspectivas futuras. Aqui, só quem se interessar pelo assunto, né, alguns livros, O Século dos Cirurgiões, Sangue e Entranhas. O Século dos Cirurgiões, ele descreve todo esse século punjante de Halsted, de Sangue e Entranhas. É um fato que mostra tudo isso, essa viagem que nós fizemos aqui, todas essas evoluções. A Medicina dos Horrores, ela conta a história dos aspectos das descobertas e da formação de Joseph Lister. Noah Gordon, para quem gosta também é um livro de ficção, mas muito bem escrito por esse autor, né, Noah Gordon, que é o físico, que ele descreve como era um barbeiro cirurgião aqui no tempo medieval. É muito interessante o livro também. E essa é aquela série que eu mostrei o vídeo para vocês, The Technique, que também é muito bem ambientada e ganhou vários prêmios aí. Então, se nós formos ver todas essas evoluções que nós tivemos, associado, claro, com outras tecnologias, acabaram oportunizando o tratamento cirúrgico como nós conhecemos hoje. Qual o desafio que nós estamos enfrentando agora? É justamente a entrada de uma nova tecnologia e de um novo aparato, que é a cirurgia robótica, e que, de uma certa feita, como eu mostrei para vocês, aproximadamente 75% das cirurgias ocorrem em um terço da população. Então, essa é um desafio que nós precisamos incorporar de maneira equinânime dentro da realidade de cada serviço. Hoje, depois a gente fica aberto para conversar, eu acredito que essa seja o protótipo da cirurgia moderna, dentro da cirurgia geral e da cirurgia da aparelho digestivo, que é a cirurgia bariátrica, e no Brasil nós só conseguimos atender a 1% dos pacientes que precisam dela. Então é isso que traz talvez esse desafio que nós cirurgiões nós temos, não só agora, mas daqui para frente, que é o quê? Entrelaçar o acesso com o custo e a segurança do paciente dentro do tratamento cirúrgico. Que a incorporação de novas tecnologias, ela podem trazer um custo maior, mas com a segurança igual e com a redução significativa do acesso dos pacientes. Então é essa balança que tem que ser equilibrada, mas que existem alguns pontos que não deixam de existir em nenhum momento dentro de toda essa história. Que dentro da filosofia cirúrgica, o professor Henrique Walter Pinotti, criador do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, que ele tem um livro que fala sobre isso, sobre a filosofia do cirurgião, essa troca, o humanismo, a troca de experiência entre dois seres humanos, um precisando de ajuda e um capacitado para ajudar, de maneira que, de uma violência controlada, que é a cirurgia. O segundo ponto, que é a qualidade de vida, sempre pensar a perspectiva do paciente, o que é para ele a qualidade de vida, e nós retornarmos isso para ele em maneira de um tratamento especializado em objetivo final de reintegração social do paciente. Porque quando que um paciente nosso tem alta? Quando ele esquece o nosso nome. Quando ele passa pela gente na rua, não conhece mais a gente, e ele esquece o nome do cirurgião. Aquela cirurgia foi bem executada. O paciente não sente mais nada. Claro que dentro disso tudo, aspectos bioéticos legais devem ser levados em consideração, em virtude de cada vez mais da judicialização da medicina. E hoje não se fala mais em tratamento cirúrgico sem falar em especialização, subespecialização. Isso aqui está dentro da formação ética, dentro da formação legal, dentro do nosso aspecto social de estarmos capacitados de atuar. Então, trazer aqui em homenagem a todos vocês, parabenizar o professor Lorenius pela iniciativa, e trazer esse quadro que eu acho que ele caracterizou por muito tempo o que foi ser cirurgião. A gente vê um jaleco preto que era utilizado para esconder as sujeiras, o cirurgião sem luva ali, com sangue em suas mãos, né, uma violência controlada, o sofrimento ali do familiar do paciente, uma coisa aterrorizante, e que isso felizmente mudou muito, que nós já podemos fazer hoje uma cirurgia muito diferente.
e que acaba com isso aqui, ó, aproveitando aí com 2 dias de atraso do nosso dia, né, o dia dos cirurgiões. Aquele que trabalha com as mãos é um artesão, o outro que trabalha com a mente é um cientista, o que trabalha com o coração é um artista. Mas somente aqueles que ao mesmo tempo trabalham com as mãos, a mente e o coração sobre a criação divina podem ser apontados como cirurgiões, e eu tenho certeza que muitos dos senhores têm orgulho de fazer parte dessa profissão. Então eu agradeço o convite do Lorenilson para abrir esse projeto e estou aqui à disposição de vocês para nós trocarmos experiências, falarmos um pouco sobre a nossa especialidade. Muito obrigado.